O Teatro Caos segue com a segunda temporada da série de videoaulas Falando de Teatro com o Caos. São 6 episódios que terão como tema o teatro latino-americano. As aulas são apresentadas pelo ator, professor e doutor em literatura brasileira Evandro Neto. O programa é destinado a alunos do ensino médio interessados em teatro no geral. O episódio de hoje, o 4º da série, será sobre o teatro em Cuba. Falaremos sobre a cena negra, destacando o trabalho dos dramaturgos Geraldo Fueda León e Eugênio Hernandes Espinosa e da dramaturga Fátima Peterson. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E se gostar do conteúdo, dá uma curtida. Boa aula! Em Cuba, assim como no Brasil e em outros lugares, os filhos da sombra não se envergonharam de sua estirpe. E quando foram finalmente para o batizado, porque, segundo dizem, o Senhor tudo vê, levaram as suas divindades, os seus orixás, e começou um fecundo sincretismo, mas também uma marginalidade e uma resistência, em torno dos quais foram desenhadas as relações culturais entre as fontes hispânicas e as africanas em terras que foram de Siboney. Rodrigues Coronel, 1988. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com o nosso Falando de Teatro com o Caos, no qual estamos tratando sobre o teatro na América Latina. E no encontro de hoje, conforme combinado, vamos falar sobre a cena teatral em Cuba, o teatro cubano contemporâneo. E o recorte que eu fiz, vamos tratar sobre a cena negra no teatro cubano, no qual vamos analisar, investigar um pouquinho, ainda que muito brevemente, 3 grandes nomes do teatro contemporâneo de Cuba. Assim como no Brasil, essa questão racial em torno da representatividade do negro em Cuba ainda é uma temática que precisa ser problematizada de forma mais ampla, sob uma perspectiva artística, estética, ética, política e social. No que diz respeito ao teatro, essas questões são levadas para a cena teatral por meio de obras de alguns dramaturgos, dramaturgas e grupos de teatro que se dedicam ao resgate do negro e da sua cultura no país. Entre esses autores é possível destacar Fátima Peterson, Gerardo Fueda León e Eugênio Hernandes Espinosa. Cada um, à sua maneira, realiza um trabalho de resgate da cultura afrodescendente e a sua respectiva apropriação na cena teatral cubana. O papel desses dramaturgos e dessas dramaturgas é de grande importância dentro do campo teatral cubano, porque elas e eles são responsáveis não apenas por trazer os sujeitos negros para o cenário artístico cubano, mas também por investir na produção de uma dramaturgia em que os negros e mestiços não são retratados nos textos de forma estereotipada e caricata. Nesse sentido, em se tratando da representatividade do negro e da influência das culturas africanas na literatura cubana, a dramaturgia de Fátima Peterson, Gerardo Fueda León e Eugênio Hernandes é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de referências relacionadas com o negro e aos elementos que dizem respeito à sua cultura, à sua religião, às suas formas de manifestação ideológica, etc. As obras desses autores são ricas em recursos literários e estilísticos e são construídas a partir de elementos que foram identificados como integrantes do teatro negro em Cuba. Fátima Peterson, vencedora do Prêmio do Bairro, outorgado pelo Comitê de Defesa da Revolução em 2012, apresenta um currículo artístico completo. Ela é atriz, dramaturga e diretora teatral. Ela é autora também de peças que privilegiam temas relacionados com a mulher negra e caribenha.
A sua criação artística tem como fonte de inspiração a cultura popular, com elementos que trabalham temas relacionados ao folclore, retomando e utilizando os pataquines. Em Cuba, pataquines são lendas ou relatos da mitologia dos orixás iorubanos. Ela foi uma das fundadoras do Cabildo Teatral Santiago, que é um dos grupos teatrais mais importantes da cidade de Santiago de Cuba e também do país. Com esse grupo, ela obteve o reconhecimento do seu trabalho e participou em festivais e turnês internacionais. Patterson também possui um rico repertório, do qual nós podemos citar Sobre Homens e Orixás, Entre Nós, Sobre Caminhantes e Caminhos e entre outras peças. Gerardo Fulleda León, por sua vez, vencedor do Prêmio Nacional de Teatro em 2014, também divide a sua carreira artística entre a dramaturgia e a direção teatral. Ele é autor de textos importantes dentro da dramaturgia cubana. Entre eles, nós podemos destacar A Morte Diária, Plácido e Ruandi. Ruandi é mesmo considerada uma das obras mais importantes do teatro para crianças e já foi montada várias vezes em Cuba. De 1988 a 2013, Fulleda León dirigiu a companhia de teatro Rita Montaner. Foram 25 anos de um trabalho intenso, criativo e com importante projeção no cenário cubano. A peça Ruandi, por exemplo, trabalha as manifestações discursivas da escrita negra ou da escritura negra, uma vez que aborda o contexto da enunciação do período colonial, que marca a escravização e a revolta dos negros. Não apenas a escravização, é importante isso, também a revolta dos negros. É o período dos quilombos cubanos, marcado por relatos de resistência e violência, pelas tradições orais, sincretismos, cultos aos ancestrais e pela forte presença da religiosidade por meio do culto aos orixás e dos mitos de origem. Sobre Ruandi, Fulleda León diz o seguinte: por suposto que Ruandi sou eu, o garoto enamorado que se viu perder o seu grande primeiro amor pelo preconceito racial e as tensões da realidade. Um sonhador, um garoto que não deixei de sê-lo, um romântico e alguém que não aceita que as coisas sigam sendo como são. Alguém que quer se converter no que pode ser. Fulleda León, então, aqui, assim como Ruandi, anseia a liberdade, anseia a quebra das correntes, a quebra das barreiras e de tudo aquilo que faz com que ele esteja aprisionado. Já Eugênio Hernández Espinosa, que recebeu o Prêmio Nacional de Teatro em 2005, é considerado um dos dramaturgos contemporâneos mais importantes de Cuba. Não tem como deixar de observar a influência da vida popular em seus escritos. Além disso, a relação com a música é uma presença constante em seus textos e também podemos encontrar muitas referências a canções e ditos populares que fazem parte do imaginário cubano. As suas peças são repletas de fabulações, nas quais se manifestam distintas possibilidades de visualizar, de vislumbrar a cultura de raiz africana, ou seja, o resgate do religioso e do sincretismo com a constante representação dos orixás, das festas, das cantigas e das tradições cubanas colocadas em destaque, até os problemas sociais, políticos e ideológicos vividos pelo povo de Cuba. Entre as suas principais obras se destacam Maria Antônia, Calista Comitê, Meu Sócio Manolo e O Eleito. De uma forma geral, a originalidade dos temas tratados por esses três dramaturgos a originalidade deixa claro que o seu interesse em retratar a identidade dos cidadãos cubanos é o principal. Esse interesse ocupa o primeiro plano. Em grande parte das peças que eles escreveram, há um resgate do universo das lendas cubanas, fazendo dialogar o tradicional, o moderno, o popular,
por meio das personagens que representam as classes mais pobres do país. Com tudo o que tem a ver, além disso, né? Com tudo o que tem a ver com as relações que são estabelecidas pelos sujeitos que se encontram de alguma forma marginalizados. Então o que nós encontramos aqui é uma tentativa de crítica, uma tentativa de denúncia contra essa marginalização. Dessa maneira, é fundamental evidenciar que há aspectos comuns que fazem parte do teatro negro e que, por sua vez, integram o teatro produzido por esses autores. Entre eles, e entre esses aspectos, destaca-se a presença da religião afro-cubana, a santeria, a presença dessa religião nos textos, e com ela se acentuam as representações dos orixás e do panteão iorubá, e o uso dos pataquines, né, sobre os quais nós já falamos. É muito importante pontuar que em nenhum momento, isso é muito importante frisar, a cultura afro comparece nessas peças como uma característica simplesmente folclórica. Há sempre o respeito e a valorização de todos esses elementos culturais, porque se representa isso de maneira alegórica, folclórica, acaba se reproduzindo um preconceito, coisa que de fato não há nas representações proporcionadas por esses dramaturgos. Bom, antes de nós finalizarmos a aula de hoje, de finalizarmos o encontro de hoje, eu acho importante então tratarmos ainda aqui brevemente de uma das peças escrita por um desses dramaturgos. E o texto que eu escolhi é o Repique por Mafifa, ou La Última Campaneira, de Fátima Patterson, que é uma obra muito singular no panorama do teatro contemporâneo de Cuba. O contexto da peça abrange a tradição do teatro baseado no carnaval santiagueiro, mas não trata de um herói coletivo, e sim de questões individuais. Isso também é algo bastante interessante. A história, então, gira em torno de Mafifa, que é uma mulher negra, lésbica, ou mulher macho, como ela é chamada na peça. Ela foi aceita como campaneira em uma orquestra composta integral e tradicionalmente por homens, e conseguiu se destacar como a melhor campaneira. Campaneira na orquestra é uma função exercida, né, por um músico, que é uma função que diz respeito a tocar um sino. A pessoa toca um sino na peça. Nesse ambiente predominantemente machista, então, Mafifa enfrentou não apenas a rivalidade masculina, mas também o assédio e as provocações por conta da sua orientação sexual. A obra é importante não só por trazer para a cena o Carnaval de Santiago, que é reconhecidamente uma manifestação cultural tradicional em todo o país, mas também por tratar da questão da religiosidade, por meio do ritual de morte e da relação com as tradições da santeria, fazendo menções aos orixás Yansan, Xangô e Iku. O sino, né, La Campana, como signo, representa a voz de Mafifa, porque é ele que anuncia a entrada do morto, a entrada da divindade. Numa perspectiva simbólica mais ampla, o sino pode ser entendido então como um instrumento que proporciona a religação, o ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o mundo transcendental, o mundo dos orixás, que nos remete, portanto, à religiosidade da espiritualidade negra. Bom, queridos e queridas, o que nós tínhamos para falar do teatro negro, da cena negra cubana, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É somente um aperitivo para instigá-los, para provocá-los, para vocês fazerem também pesquisas e investigações a respeito do teatro latino-americano, porque tem uma vastidão, tem uma imensidão de coisas que, infelizmente, nós não conseguimos tratar aqui de maneira ampla e adequada. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, sigam a gente nas páginas das redes sociais e eu espero que vocês voltem para o próximo encontro. Um grande beijo e até lá!